Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco, né, da nossa aula, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Estamos falando dos materiais e métodos, e aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da estrutura, tá? Só lembrando que essa estrutura que eu estou apresentando aqui é a estrutura de um livro, um pesquisador que trabalha na área da saúde, então pode ser que haja algumas ligeiras diferenças, né, quando a gente for fazer aplicabilidade na área das engenharias, tá? Mas em linhas gerais, no seu método você vai destacar qual é o tipo de delineamento da pesquisa, tá? Então, conforme eu falei, né, dentro ali do brainstorm, até onde sua pesquisa vai, até onde sua pesquisa espera caminhar e a partir de que ponto ela não vai caminhar, né? Qual que é o cenário da pesquisa, o local, a época, né, onde tudo aconteceu, quais foram as amostras utilizadas, quantidades, repetições, né? Como será realizado as suas coletas de dados, quais técnicas e equipamentos serão utilizados, caso haja intervenção, né? Porque tem algumas pesquisas que exigem intervenção do pesquisador, qual é o tipo de intervenção a ser realizada, tá? E aí, por fim, métodos estatísticos, né? Lá na frente, depois pensando que você já fez toda a coleta, quando você for fazer a análise dos dados, quais métodos estatísticos? E os aspectos éticos também da investigação, né? Isso aqui, quando são pesquisas na área de saúde, você precisa submeter todo projeto que envolve pessoas ao comitê de ética, tá? Se a sua pesquisa, né, na engenharia não é muito comum, mas se na sua pesquisa exigir isso, eu, por exemplo, fiz meu pós-doutorado na área da engenharia biomédica, né, então, embora fosse engenharia, a gente também trabalhava com pessoas. Todos os projetos precisavam ser submetidos ao comitê de ética local e, dependendo da amplitude do projeto, ao comitê de ética nacional, tá? Então, tudo isso precisa estar aqui previsto na sua metodologia. E os métodos estatísticos, pessoal, é que cada dia mais, conforme eu já falei, as metodologias empregadas são mais complexas. Então, assim, já se tornou quase que uma prerrogativa de que dentro da sua pesquisa precisa ter um método estatístico. E aí vai acontecer algumas divergências, né? Porque tem algumas pesquisas, por exemplo, se você está começando uma pesquisa em uma nova área do conhecimento, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, você não vai conseguir trazer uma quantidade de amostras, né, de repetições tão grandes assim que julgue a aplicação de determinados métodos estatísticos, tá? Mas quando já são pesquisas mais aplicadas, aí essa sim, via de regra, você consegue, tá? Então cabe você sentar com o seu orientador e fazer essas definições. Mas a maioria das revistas espera, né, encontrar no artigo aplicação de métodos estatísticos para as análises, tá? Bom, pessoal, só ilustrando um pouquinho, né, do cenário da pesquisa, é o espaço, o tempo, né, o quando foi realizada, descrever um pouquinho ali do laboratório, da infraestrutura, da cidade, né, então você trazer um pouquinho isso aí, principalmente quando se trata, né, de pesquisas experimentais, né, se teve coletas em campo ou não, né, qual foi a região em que foi coletada, quais foram as condições, se foi de dia, se foi de noite, se foi de madrugada, quais eram as condições climáticas quando for importante citar, né, locais e datas de coletas, né, também, né, porque às vezes você tem amostras coletadas em campo, você não fala o local nem a data, você só põe lá, amostra 1, 2 e 3. Só que uma amostra foi coletada no verão, a outra no outono, a outra no inverno. E muitas vezes os fatores climáticos podem influenciar diretamente na sua pesquisa. Então é muito importante, quando for o caso, né, você demonstrar isso, tá? É, e também, né, isso vai impactar diretamente na interpretação dos resultados, né? Essas variáveis climáticas, essas variáveis externas, isso vai impactar demais nos seus resultados, tá? E aí, né, pensar em como será essa sua coleta de dados, tá? A
coleta de dados, pessoal, ela é o coração do seu trabalho, né? Você constrói todo um projeto, você traça toda uma metodologia e ali o centro do seu trabalho está ali, totalmente focado naquela coleta de dados. Aquela coleta de dados, se ela não for bem feita, se ela não for feita com a técnica certa, seguindo todos os detalhes, todas as prerrogativas ali, você vai coletar o dado? Vai. Agora, se serão dados bons ou dados espúrios, dados ruins, a sua técnica, a sua forma de coleta de dados é que vai dizer quando você for fazer a análise de resultados, tá? Então é muito importante você seguir à risca todos os cuidados que as técnicas utilizadas vão requerer. Então, por exemplo, que você, né, envolve aqui essa coleta de dados? Por exemplo, a aferição, tá, dos eventos, o viés na coleta de dados, né? Se é um viés simplesmente de aferição, o que seria um viés de aferição? Não, eu já sei o que eu espero daquele dado e eu estou coletando aquele dado só como a título de contraprova. Vamos pensar assim, uma estação de tratamento de esgoto. Eu já sei mais ou menos pelas referências, por autores, qual que é o pH que eu vou encontrar ali naquela amostra, tá? Mas eu faço uma coleta para aferição, tá? Se é uma coleta de dados de avaliação cega, não faço ideia do que eu espero encontrar de resultados, tá? Não conheço a amostra, uma avaliação completamente cega, né? Pensando assim, é um exame de laboratório, um exame de sangue. Só chegou ali uma amostra, a pessoa não te conhece, ela não sabe quem você é, ela só vai aplicar a técnica ali e fazer aquela análise, tá? Uma avaliação cega. A etiologia dos resultados, dos erros, né, na coleta dos dados. Então é muito importante, pessoal, você, quando faz a coleta dos dados ou quando vai fazer a coleta dos dados, você já ter uma noção de quais serão os possíveis erros a serem cometidos durante a coleta, né, para você se precaver disso. E caso aqueles erros venham a aparecer lá na frente, na análise de resultados, você já vai ter ali na manga, né, uma carta na manga ali, opa, não, isso aqui provavelmente foi porque houve erro tal, né. A subjetividade da aferição, e aqui a gente já começa a partir um pouquinho para a técnica. Então, assim, se é simplesmente uma análise, né, que você pega uma amostra, coloca numa máquina e a máquina analisa, a chance daquela máquina errar, a menos que ela esteja descalibrada, é muito grande, é muito pequena, né? Então a máquina vai pegar a amostra, porque é um equipamento mecânico, ela vai fazer a análise da mesma forma. Agora, se é uma análise que envolve, por exemplo, ser humano, vai depender de quem está coletando. Talvez a coleta A foi feita usando tal técnica por uma pessoa. E aí na coleta B aquela pessoa não pôde ir, teve uma outra pessoa usando a mesma técnica, mas passa a ser o que? Algo subjetivo, tá? Porque a pessoa ela pode interpretar aquela técnica diferente, tá? E isso aí já pode causar problemas nos seus resultados, na sua metodologia. A viabilidade e a confiabilidade da informação. Então, né, é viável fazer aquela coleta, é confiável, você pode confiar naqueles resultados. De repente você está usando, você está adaptando uma técnica que é utilizada para outros fins para a sua pesquisa. Então, será que é confiável utilizar aqueles resultados? Classificação das variáveis, gente, isso é importantíssimo. Você, quando vai para a parte experimental, você precisa conhecer todas as variáveis envolvidas que serão analisadas a partir das suas amostras, tá? Então você precisa ter um domínio absoluto disso. São variáveis dependentes ou independentes? Né? Então, opa, peraí, essa variável aqui ela depende de algum outro fator externo? Ou não, ela é uma variável independente, né, inerte ali no caso.
E aí, né, você caminha para o desfecho, né, o desfecho primário e secundário da sua pesquisa, onde você espera o quê? O que informar a respeito daquela coleta de dados, né? Então, o que você pretende informar lá nos seus resultados? Então, dentro da metodologia, você tem que dizer, olha, né, a expectativa após a aplicação da técnica é trazer os valores médios diários de irradiação global no município de Rio Verde, nos quadrantes A, B, C e D. Pronto. Então, o leitor, lendo a sua metodologia, ele já sabe o que esperar lá nos seus resultados, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.